Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 13/11, estaremos dando continuidade ao estudo dos pronomes para a aula de hoje, pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Então, vamos lá. Quando falamos de pronomes demonstrativos, nós estamos observando a posição em relação às pessoas do discurso. Em que posição se encontram essas pessoas com quem estamos falando ou de quem estamos falando? Vamos lembrar que das três pessoas do discurso, eu, a que fala, tu, a pessoa com quem eu falo, e a terceira, né, a pessoa de quem a gente fala. Só um momentinho. Ok. Então, quando a gente usa isto, isso ou aquilo, são pronomes demonstrativos que são usados para relacionar, para indicar essa posição da pessoa do discurso. Eu coloquei aqui até um desenho para ficar mais fácil para a gente observar. Eu uso isto, este e esta, quando aquilo que eu estou demonstrando, aquilo do qual eu estou falando, está próximo de mim, que sou o falante, a primeira pessoa. Eu digo, por exemplo, este lápis é meu. Este celular é meu. Esta camisa é minha, porque está perto de mim. Então, quando está perto do falante, da primeira pessoa, eu uso isto, este, esta. Quando aquilo do qual eu estou falando está perto da pessoa com quem eu estou falando, ou seja, a segunda pessoa. Vamos supor que eu estou conversando com o Nicolas. Então, eu digo, Nicolas, esse lápis aí na sua mão é teu. Nicolas, essa mochila aí do lado é sua. Então, observe, é tua, né? Então, observem que eu estou falando com o Nicolas, que é a segunda pessoa. E o objeto do qual eu estou fazendo referência está próximo a ele. Exatamente o que foi feito aqui, ó. A escada está próximo do falante. Isto é uma escada. No segundo quadrinho, na segunda imagem, já está distante dele, mas está próximo da pessoa com quem ele conversa. Ó. Isso é uma escada, ele está apontando. Mas eu e Nicolas estamos conversando sobre uma apostila que está com o Gustavo, distante de nós dois. Nós estamos falando do Gustavo, que é a terceira pessoa. E o objeto do qual nós estamos nos referindo também está distante de mim e distante do Nicolas. Então eu digo, aquilo é uma apostila. Aquela apostila é do Gustavo. Aquela está distante. Então eu uso aquela, aquilo ou aquele quando o objeto do qual estamos falando ou fazendo referência está distante do falante e do ouvinte. Significa que para vocês identificarem os pronomes demonstrativos, vocês precisam identificar primeiro quem são as pessoas do discurso. Então, perto, nós vamos partir sempre do princípio que é a primeira pessoa que é o falante. Então, perto de mim, isto, esta, este. Distante de mim, mais perto do ouvinte. Isso, esse, essa. Distante de nós dois, né? Distante do falante e do ouvinte. Aquilo, aquele e aquela. Deu para entender? Tranquilo? Facinho? Ok. Então, nós temos que lembrar que quando a gente está analisando esses pronomes demonstrativos, a gente está observando as pessoas do discurso. Entretanto, os pronomes demonstrativos, eles também fazem referência, além da posição das pessoas do discurso, eles fazem referência a uma questão temporal e aos elementos de coesão, que são elementos que fazem referência, como a atividade que nós fizemos aqui, ó, na letra B, que nós usamos deste e daquele para fazer referência, funcionando como elemento de coesão. Então, partindo disso aí, o primeiro exemplo aqui trazia o seguinte: a Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. Ou seja, isso está perto da Maria, não está perto de mim. Não está perto do falante, no caso aqui, da pessoa que está dizendo. Se eu usar isso na mesma frase, eu usaria o teu ou o seu. Aí, se você está falando diretamente com a pessoa, isto que está aqui, isto está perto, né, Nicolas? Isto é meu. Isto, perto de mim. Agora, isso, perto de você, é teu. Ok? Isso é teu. Você só usaria o seu se você estivesse fazendo referência ao você. O seu, terceira pessoa.
longe de mim e de você. No caso, Gustavo, aquele material lá é seu? Está vendo? Está longe. Gustavo, aquele material lá é seu? Está distante. Pertence a você. Ok. Então, o primeiro caso é a posição, que nós já observamos, né? Este livro que tenho nas mãos não é meu. Este está em minhas mãos. Passe-me essa panela, por favor. Está perto da pessoa com quem eu falo. Aquele é o carro do diretor. Está distante de mim e da pessoa com quem eu falo. E com relação à questão do tempo, eu vou usar este, esta e isto quando eu estou me referindo ao tempo presente ou a um futuro. Por exemplo, neste ano vou prestar vestibular, é o ano que está acontecendo. Ou quando eu quero dizer assim, nossa, o ano que vem será um ano diferente. Neste ano, ou seja, ainda está por vir. Então, eu uso este quando está se referindo ao presente e quando eu quero colocar, né, fazer referência a alguma coisa que ainda vai acontecer. Eu uso esse, essa ou isso quando é um passado próximo ao momento presente. Nesse último feriado, eu viajei bastante. Nesse último ano, então, ou seja, o ano que passou, o ano anterior, eu viajei bastante. E eu uso aquele, aquela ou aquilo para um passado distante. Naqueles tempos, naqueles anos, naquele momento, algo que já passou há muito tempo. Quer ver outro momento em que vocês usam este e esse, vocês costumam confundir muito? Quando nós estamos fazendo um trabalho. Eu tenho que fazer introdução e conclusão. Eu vou iniciar o meu trabalho. Então, a minha introdução. Este trabalho irá falar sobre aquecimento global, por exemplo. Estou começando, eu ainda vou falar do trabalho. Então, este trabalho irá falar sobre aquecimento global. É a introdução. Concluí o meu trabalho, estou fechando. Esse trabalho comentou, falou, abordou sobre os aspectos. Entenderam o que foi feito? Este vai para frente, porque eu ainda vou falar, e esse volta. Para ficar mais fácil, se vocês quiserem guardar, esse SS marca de passado, igual com o passado que é escrito com SS, esse SS também faz referência a algo que já aconteceu. Ok aqui? Ó, esse passado próximo. E os pronomes demonstrativos, eles também funcionam como elementos de coesão. Este refere-se ao o que será anunciado, como eu acabei de falar para vocês, né? Este é o problema. Então, ele vai explicar. Não temos dinheiro. E esse é algo que já foi dito. Não temos dinheiro. Esse é o problema. É o que eu já falei para vocês da introdução e da conclusão do trabalho. Quando a gente se refere às pessoas, ainda dentro desse caso aí de elementos de coesão, de referentes, às vezes a gente também tem um pouquinho de dúvida quando nós temos 2, 3 pessoas relacionadas. Então vamos lá. Eu sei que este está pertinho, esse está perto do falante e aquele está distante. Então, se eu tenho 2 pessoas, da qual eu estou fazendo referência, da qual eu estou falando, fui à festa de Felipe e Miguel. Este comemorava 7 anos. Eu usei este para me referir a Miguel, porque está mais próximo de mim, que sou o falante. Eu estou falante, Miguel foi o último de quem eu falei, então eu usei este. E eu usei aquele para se referir a Felipe, porque ele está distante de mim no momento. Então, nesse caso, eu tenho 2 pessoas. A última de quem eu falei está próxima de mim. Então, este. Aquele foi usado para Felipe porque foi a primeira pessoa de quem eu dei informação, então está mais distante. Quando eu tenho 3 referentes, 3 pessoas, aí eu vou usar este, esse e aquele, seguindo o mesmo raciocínio, a mesma lógica. Pedro, Antônio e Fernando são amigos. O último de quem eu falei foi Fernando, então ele é o mais próximo. Então eu digo, este adora surfar. Este se referindo a Fernando. Esse é louco por cinema. Esse se refere a Antônio, que foi o segundo de quem eu falei. E aquele não perde um futebol por nada. Aquele se referindo a Pedro, que foi a primeira pessoa de quem eu falei. Ou seja, quando eu estiver usando os pronomes demonstrativos funcionando como referentes,
a pessoas de quem eu já disse alguma coisa, ou a coisas, né? Poderiam ser, comprei batata, cenoura, chuchu. Essa estava caro, né? Esta estava caro, este estava em promoção e aquele estava o olho da cara. Então, eu posso também estar usando objetos. No caso aí, elementos. Mas sempre estar atentos, porque a nossa ordem de relação, de o que nós estamos fazendo aqui, de coesão referencial, vai seguir sempre esse raciocínio. Este, esse, aquele. Exatamente como vocês aprenderam aqui, ó. Isto, né, que é o este, esta, isso e aquilo. A primeira pessoa que está pertinho, né? A segunda, que é a que está um pouquinho distante de mim, e o terceiro objeto, ou a terceira pessoa, que está muito distante. Então, eu usei este, depois esse e depois aquele. Se eu tiver 3, se eu tiver só 2 pessoas, eu retiro o esse. Então, eu só vou ter o perto e o longe. Deu para entender aí, pessoal, a questão do referente? Isso aqui é muito interessante porque vira e mexe aparece em provinha do IFES, tá? Essa questão dos referentes aí. Beleza, então. Se não tem nenhuma perguntinha, vamos dar continuidade, então, para o estudo dos pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos? Como o próprio nome diz, eles indefinem, eles deixam uma imprecisão, uma vaguidão naquilo do qual nós estamos fazendo referência. Sempre indicam para a gente uma terceira pessoa do discurso, alguém de quem estão falando ou algo de quem estamos falando. Então, eu não sei de quem ou do que estou falando. Fica essa ideia de vaguidão. Não sabemos a quantidade, não sabemos o sexo, não sabemos a quem estamos nos referindo. Os pronomes indefinidos, eles podem ser variáveis em número e gênero, mas também podem ser invariáveis. Nós temos, por exemplo, algum, que tem a variação algum, alguma, alguns, algumas. Então, o pronome algum, ele varia para a gente em gênero e em número, não é isso? Algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, também. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhuma. Todo, toda, todos, todas. Outro, outra, outros, outras. Muito, que também tem a variação. Pouco, certo? Vário, por mais estranho que seja, né? Vário, vária, vários e várias. A gente quase nunca usa isso, né? Faltou um Szinho aqui. Tanto, tanta, tantos, tantas. Quanto, quanta, quantos, quantas. Então, são os pronomes que sofrem variações. Aqueles que só sofrem variações em número. Qualquer, quaisquer. Qualquer pessoa pode fazer isso. Quaisquer das pessoas, né? E bastante e bastantes. Que nós vamos observar, não sei se nós já estudamos, se eu já comentei com vocês, que pode funcionar como advérbio, quando ele dá a ideia de intensidade, e quando ele for adjetivo, bastante ele vai para o plural, né? Bastantes coisas, né? Dando ideia aí de mais de uma coisa, mas não funciona como advérbio. Bastante coisas está se referindo a coisas, que é substantivo, portanto é adjetivo e sofre variação. Então, eu vou lembrar que os pronomes indefinidos, eles podem variar em gênero e número juntos, ou variar só em número. Mas existem também aqueles que são invariáveis, como alguém. Não existe alguém. Alguém, ninguém, outro, outrem, desculpe, tudo, nada, cada, algo, que, quem. Nós não sabemos a quem está se referindo e não há plural. Então, na verdade, o que a gente precisa guardar... Tô pensando aqui, Nicolas, que eu falei e fiquei pensando, até dei uma paradinha, tanto esse quanto o vale aqui, né? Depois eu retomo aqui, que eu tô aqui, eu dei até uma paradinha, ver se eu lembrava alguma frase. Então, a gente precisa lembrar que os pronomes indefinidos possuem a função de indefinir, de dar ideia de vaguidão sobre quem estamos falando, e isso ficou bem nítido pra gente naquele texto da conversa entre a patroa, né, e a auxiliar doméstica, e que foram usados referentes ali como outro, alguém, aquele, e a gente não sabia de quem estávamos falando. Então, os pronomes indefinidos, eles possuem essa funcionalidade. Temos que ficar atentos para o fato de que, como aconteceu naquele uso do pronome possessivo, que estava indicando para a gente ambiguidade, às vezes os pronomes indefinidos aparecem e transformam a frase também em algo confuso, não solucionam o problema, não fazem referência exatamente a que nós estamos querendo destacar, quem nós estamos querendo destacar. Então, ficar atentos aí para o uso desse pronome.
Se é para indefinir, muitas vezes eles trazem até problemas na escrita. Ok? Vamos lá então, dando continuidade. Pronomes indefinidos. Retome a crônica a vaguidão específica. E indique as palavras que dão ao texto o sentido de vaguidão. Então, retomando aí o raciocínio, vamos voltar um pouquinho para aquela crônica que nós analisamos lá na página 52. Lá na página 52, que era aquela conversa que nós tivemos, que nós lemos ali entre a patroa e a empregada, nós temos alguns pronomes indefinidos que trazem para a gente essa ideia de imprecisão. Então, se vocês quiserem ir anotando aí, eu tenho qualquer, outras, alguém, outro, tudo e outra. Repetindo aqui a resposta da 8, quais são os pronomes que aparecem lá? Qualquer, outras, alguém, outro, tudo e outra. Observem que qualquer pessoa pode. Tá, mas qualquer pessoa, de que sexo, como ela é, de que idade, como assim? Outra pessoa chegou, tá, mas outra pessoa, e quem era a primeira? Outra pessoa da que eu estava esperando, outra pessoa da que foi convidada, fica vago. Alguém entrou. Quem era esse alguém? Era convidado, estava sendo esperado? Outro apareceu. A mesma coisa do outras, né? Tudo foi feito. Tudo o quê? Eu fiz tudo por você. Tudo o quê? Outras pessoas compareceram. Mesma coisa. Eu não sei a quem estamos nos referindo. Então, a 9 pergunta a partir disso aí, das palavras que você selecionou, quais são pronomes indefinidos? Todos, né? Desses que nós selecionamos. Qualquer, outras, alguém, outro, tudo e outra. A quantidade de pronomes indefinidos na crônica contribui para a sua vaguidão? Fica bem nítido para a gente quando elas conversam assim. Ah, o outro apareceu, aquele compareceu, né? Ninguém veio até aqui. Fica vago para a gente. Então, quando é perguntado se a quantidade de pronomes influencia, sim. Porque se são pronomes indefinidos, não indicam exatamente de quem estamos falando ou do que estamos falando. Então, repetindo a 9, quais são pronomes indefinidos? Todos, que nós destacamos na 8. E a quantidade de pronomes indefinidos o influencia sim, pois não faz referência direta ou não deixa claro de quem ou do que estamos falando. Ok? Uso dos pronomes indefinidos. Reescreva as frases posicionando o pronome indefinido após o substantivo e faça as alterações necessárias e explique a alteração de sentido observada. Então, nós vamos posicionar o pronome após o substantivo. Vou comprar algum presente para o aniversário dele. Se a gente mudar a posição, vai ficar vou comprar presente algum para o aniversário dele. Conseguiram identificar a diferença? Como que esse pronome indefinido mudou totalmente o sentido da oração? Vou comprar algum presente para o aniversário. Alguma coisa. Não sei o que é, mas alguma coisa eu vou comprar. E aí, quando ele pediu para a gente mudar, vou comprar presente algum para o aniversário dele. É como se ele dissesse, não vou comprar nenhum. Nada vai ser comprado. Isso aí, o segundo, quando você muda, diz pra gente, né, ou aparece no sentido de não comprar, dá a ideia de negação. Vou comprar presente algum. Então, na primeira, do jeito que está aí, vocês podem colocar que nós temos a ideia de positividade, né, de afirmação, que alguma coisa será comprada. E quando você modifica, vou comprar presente algum, nós passamos a ter a ideia de negação, ou a afirmação de que nada será comprado. Na letra B, isso fica mais nítido ainda, como que a alteração ali do pronome indefinido da posição, né, modifica totalmente. Certas pessoas realizaram um excelente trabalho. Então, algumas pessoas, certas pessoas, certo alguém, eu não sei quem é, certas pessoas. Quando eu modifico, pessoas certas realizaram um excelente trabalho. Agora, eu não tenho nem a ideia de pronome, eu tenho a ideia de adjetivo. São pessoas certas, são pessoas adequadas, pessoas
que conhecem o assunto, que conhecem o trabalho. Então, são as pessoas corretas, né, que foram escolhidas porque conhecem, né, corretamente aquilo que precisa ser feito. Então, repetindo, certas pessoas traz para a gente a ideia de algumas pessoas do qual não conhecemos, da qual não fazemos referência, não sabemos de quem falamos. E pessoas certas dizem para a gente, né, de pessoas adequadas, as pessoas bem preparadas para resolver aquilo ali. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Questão 11. Assinale as frases em que há um pronome indefinido. Já está até marcado aí para a gente, né? Mas vamos aproveitar para a gente poder identificar os outros pronomes que nós já estudamos. Quem resolverá o problema? Observem que o quem, que está introduzindo aí a pergunta, ele vai ser classificado para a gente como um pronome interrogativo. Nós nem vimos ainda, mas vamos passar daqui a pouco para o estudo desse tipo de pronome e vamos observar que quem, apesar de trazer uma ideia de indefinição, quem fez, né? Não sei quem fez, alguém que eu não sei. Nesse caso, ele aparece no começo da pergunta direta, então ele funciona como pronome interrogativo. Ela tem muitas coisas a fazer e não poderá viajar. Então, esse muitas aí pra gente deu a ideia de que eu não sei quantas são, então indefiniu. Não são tantas coisas, 3, 4, mas são muitas. Então, eu tenho a ideia de um pronome indefinido. Só lembrando que ela é um pronome pessoal do caso reto. Ele tinha o corpo todo coberto por tatuagens. Então, todo também é o nosso pronome indefinido. Mas todo, se referindo a todas as partes, não ficava nada? Ou foi, na verdade, ele quis dizer que várias partes do corpo. Eu posso trabalhar com todo, a ideia de da cabeça aos pés, nem um pedacinho do corpo estava sem tatuagem, mas posso usar também, né? Pode ser usado no sentido de que todo, né, grande parte, né, boa parte do corpo. Letra D. Isso aí, Nicolas, é a hipérbole, né? Às vezes a gente fala, né? Nossa, eu já fiz todo o serviço e tem tudo sob controle, mas às vezes esse tudo aí é aquilo do qual ele quer fazer referência no momento, aquilo do qual ele está responsável, né? Fiz tudo que foi pedido, só aquilo ali que foi pedido. E todo o corpo, talvez eu quis dizer que quando você olha para a pessoa, boa parte do corpo dela está tatuado. E quando você diz todo o corpo, né, eu teria que ter cabelo, unhas, né, olho, tudo tatuado. Esta foi a atitude certa a tomar. Observem que aqui certa não funciona para a gente como pronome indefinido. Teria que ser certa atitude para ser pronome indefinido. Como eu tenho a atitude certa, o certa funciona como adjetivo, então não é pronome indefinido. E lembrar que esta é o nosso pronome demonstrativo. Apesar de muito cansados, estudamos durante a noite. Muitos aqui, ele está funcionando para a gente como um advérbio de intensidade. Por quê que é advérbio de intensidade? Porque muito está se referindo a cansados. Cansados é para a gente o adjetivo. Então, eu estou intensificando o adjetivo. Se eu estou intensificando, funciona como advérbio. Para funcionar como pronome, eles precisa ali dar a ideia de vaguidão. Muitos compareceram. Muitos quem? Aí sim você tem a ideia de pronome indefinido. Ok, pessoal, até aqui? Dúvidas? Questionamentos? Ok. Então, dando continuidade aqui, nós vamos passar um pouquinho lá para a página 60 para a gente ver primeiro os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos. Depois eu retomo o pronome relativo. Então, vamos lá. Os pronomes interrogativos, como a gente já comentou agora mesmo, eles são utilizados em frases interrogativas diretas ou frases interrogativas indiretas. O que são frases interrogativas diretas? São aquelas em que a pergunta aparece nítida ali para a gente. Então, eu tenho o ponto de interrogação marcando a pergunta. E a indireta é quando eu tenho, nós vimos isso no porquê, né? Eu não sei por que ele faz isso, eu tenho uma pergunta indireta. E os pronomes interrogativos podem aparecer das duas formas, em interrogações diretas ou indiretas. Eu tenho aqueles que são variáveis, qual, quais, quantos, quanta, quantas, quanto custa a entrada, quais colares você vai levar. E eu tenho aqueles que são invariáveis, como quem e que. Quem estava com Mariana na festa?
que teria acontecido a Lavínia? Geralmente, a gente utiliza os pronomes mais comuns, né? Quando a gente quer se referir ali a alguém, quem, né? Que, para se referir a objeto, e o quantos e quais, quando a gente quer se referir a quantidade. Então, é assim que a gente faz essa diferenciação. Quem, para se referir a pessoa, que, para se referir a objeto, quais, quantos, né? Quantos vai embora para se referir à quantidade. Lembrando e já destacando que o quem, que se refere à pessoa, e o que se refere ao objeto, nós usaremos esse mesmo raciocínio quando estivermos estudando os pronomes relativos, sempre fazendo relação a pessoa e objeto. Então, quem, pessoa, que, objeto. Só para a gente já ir adiantando. Então, os pronomes interrogativos é só isso aí mesmo, é bem tranquilo. Nós temos a questão de número 16, que se encontra lá na página 60, que a gente já vai estar respondendo, que diz assim, ó. Pronomes interrogativos são os pronomes utilizados nas frases. Leia essa tira e responda ao que se pede. Deixa eu puxar aqui. Quero falar com o general Dureza imediatamente. Que devo dizer que está falando? Observem a pergunta. Alguém liga e diz: quero falar com o general Dureza imediatamente. Que devo dizer que está falando? Não é que devo dizer que está falando, é quem é o pronome certo. Aí o cara pergunta, né? Provavelmente o general. Quem era? Que importa. Observem que aqui há uma confusão do uso do que e do quem, né? E ela acaba ficando nervosa quando é corrigida ali. Então, identifique no texto os pronomes interrogativos que aparecem aí. Que e quem. São os dois que aparecem. Que e quem. O tenente, ele propõe uma correção quanto ao uso do pronome. O uso indicado por ele está adequado segundo a gramática normativa? Sim, é exatamente o que nós comentamos ali. O quem se refere à pessoa. Então, está correto? Sim, pois para se referir à pessoa, ou seja, quem está falando, eu devo usar o quem para se referir à pessoa. Reescreva a frase interrogativa direta em sua forma indireta. Ao invés de perguntar quem era, eu poderia dizer, gostaria de saber quem era. Então, eu não preciso colocar a pergunta. Só para vocês observarem que os pronomes interrogativos não necessariamente precisam aparecer marcados por uma interrogação. É isso que foi feito na letra C. Quando eu tenho quem era, eu tenho uma interrogação direta. Ou eu poderia dizer, gostaria de saber quem era. E aí coloquei um ponto final, mas há uma pergunta indireta ali. Ok, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Repetir? Todas? Letra A. Quais são os pronomes interrogativos? Que e quem. Ok? Que e quem. Letra B. O tenente propõe a correção. O uso está adequado? Sim, pois quando queremos nos referir à pessoa, usamos o quem. Quando queremos nos referir a pessoas, usamos o quem. E a letra C pediu para a gente transformar numa forma indireta. Ao invés de quem era, eu poderia dizer, gostaria de saber quem era. Gostaria de saber ou quero saber quem era. Poderia me dizer quem era. Você poderia me dizer quem era. E eu não preciso colocar a interrogação. Ok? Ok, Gustavo? Beleza. Próximo são os pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles encontram-se aí na página 58. Eu coloquei os interrogativos antes, porque como depois dos indefinidos já trouxe a ideia do interrogativo, então eu já puxei em seguida. Os pronomes relativos são um dos pronomes mais importantes para a gente estar utilizando. Por quê? Como o nome diz, eles fazem relação entre partes da oração. E eles são usados para relacionar ideias, relacionar partes da oração, como relacionar períodos diferentes. A gente precisa ficar atentos porque eles são usados em orações subordinadas, eles são usados na construção de períodos. Então, eles trazem toda uma ideia fazendo referência a coisas que já foram ditas, a pessoas que já foram ditas ou pontuadas anteriormente. Então, os pronomes relativos são utilizados
Opa, errei aqui. São utilizados com a função, depois eu acerto aqui, ó, com a função de relacionar partes da oração ou elementos do qual já foram ditos. Ou seja, retomar uma ideia. Tá? Esqueçam o comentário aqui que eu devo ter copiado e saiu errado aqui. Eu uso que, quem, o qual, onde e cujo, que funcionam como pronomes relativos. Pessoal, prestem atenção, porque alguns deles a gente costuma usar errado no dia a dia e nem se dá conta. Onde é o pronome que a gente mais erra. Por quê? Onde só pode se referir a lugar. E muitas vezes as pessoas usam o onde como elemento de conexão, como elemento de coesão, fazendo relação e não funciona. Cujo é outro pronome que a gente costuma ver errado. Não existe cujo o e cuja a. É cujo e cuja. Cujos, cujas. Tá? Por favor, não existe cujo o e nem cuja a. Então, já lembrando desses dois, que são aqueles que nós mais erramos, vamos lá. Eu tenho o que funciona para a gente como um pronome relativo, e ele é usado no sentido de o qual também, para retomar coisas ou pessoas. Por exemplo, esse é o livro de que te falei. Quem fala, fala de alguma coisa, né? Então, eu coloquei essa preposição antes aí. Esse, né, no caso este, porque está perto de mim, este é o livro de que te falei. Então, o que está fazendo referência ao livro. Este é o professor de quem nós comentamos. Observem que agora eu estou falando do professor. Este é o professor de quem nós comentamos. Eu usei o quem, mas eu também poderia dizer esse é o professor de que te falei. Também está certo, porque o quem é usado para se referir a pessoa, assim como o que também é usado para se referir a pessoas ou coisas. Então, retomando o raciocínio. Quando eu posso substituir por o qual, a qual, eu uso o que? Este é o livro de que te falei. Quando eu quero me referir à pessoa e eu tenho a preposição, como a gente comentou, este é o professor de quem te falei, é aconselhável usar o quem ao invés do que. Mesmo que o que pode se referir a pessoas, nós usamos o quem. Tá? Este é o professor de quem te falei. Retoma somente pessoas. O qual retoma pessoas ou coisas. Este é o livro, o qual comentamos, o qual lemos a respeito. Onde retoma lugar. Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Observem que aqui, perfil não é um lugar. Eu poderia dizer, este é o lugar onde eu nasci. Ok. Esta é a cidade onde eu nasci. Ok, agora onde está se referindo a lugar. No caso dado aqui, perfil não é um lugar, não é um espaço físico. Então, você não pode usar para se referir a lugar. Ok? E cujo liga dois substantivos, estabelecendo para a gente a ideia de posse. Foram cortadas as árvores cujos troncos estavam podres. Cujas foram derrubadas as casas, cujas pessoas permitiram. Então, cujas pessoas, porque são donas da casa, então a ideia de posse, cujos troncos, porque os troncos pertencem às árvores. Beleza? Na próxima aula eu continuo com vocês os pronomes relativos, tá? Aguardem só um momentinho, estou encerrando.